Olá, está no ar mais um BDF Entrevista, sempre no canal do YouTube do Brasil de Fato, pela rede TVT e também nas redes sociais do Brasil de Fato, mas na Rádio Brasil de Fato 98.9 você pode escutar na sua casa, no seu carro, sempre assuntos palpitantes da agenda política do país e hoje não será diferente. Falaremos sobre a rota de escape que o bolsonarismo encontrou. A extrema-direita priorizará em 2026 a disputa ao Senado em relação às demais corridas eleitorais deste ano, governador, presidente, deputados. O que priorizará a extrema-direita no país? Para ajudar a responder essa questão, hoje está comigo aqui o cientista político Paulo Roberto Souza, frequentador assíduo aqui do Brasil de Fato, a quem eu agradeço a presença. Paulo, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, Igor. Olá, boa tarde. Boa tarde? Boa tarde, boa noite, bom dia. Bom dia, não boa tarde, vamos boa determinar noite. o horário que quem nos Tá assiste ótimo. irá acessar o programa, né? Paulo, obrigado e deixo para você essa primeira pergunta assim, de forma um pouco aberta. A sensação que nos passa e tudo que tem dito os principais atores da extrema-direita é que o Senado deve ser o principal ponto de disputa deles esse ano, né? Sem dúvida. Já tem um tempo que eles estavam nessa articulação, né, pensando de dominar o Senado primeiro, para efetivamente conseguir, primeiro, aumentar a pressão, depois aumentar a chantagem e aí, em última instância, quem sabe, poder caçar ministros do STF, né, sendo o principal foco da extrema-direita no Brasil hoje, para modulá-lo de forma cada vez mais conveniente, seja na oposição fazendo muita pressão ou numa possível situação ganhando a presidência da República, podendo ainda ter esse bônus de indicar pessoas mais aliadas, tal como o ex-presidente Jair Bolsonaro fez com André de Mendonça e Cássio Nunes Marques, como nós podemos ver desde o início dos mandatos de ambos, que eles têm alguns alinhamentos significativos com esse campo. O último desses eventos foi efetivamente ali a votação contrária à cassação do governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro, somente por André de Mendonça e Cássio Nunes Marques. Agora, te parece, é algo inédito, né? Nós não temos na história recente do país a experiência de um campo político tão relevante numericamente priorizar num ano de eleição para a presidência da República e para o governo dos estados, das 27 unidades da federação, priorizar o cargo na Casa Alta, né, no Senado. É importante, assim, talvez, Paulo, você possa me ajudar nesse raciocínio, o Kassab, ele tem um pouco essa estratégia em outros cargos, né? Então, enquanto PT e normalmente o campo opositor ao PT, nesse momento o PL, priorizam esses cargos maiores, o Kassab pulveriza recursos do fundo eleitoral para vereadores, para deputados, e com isso ele consegue, e até prefeitos, ele consegue criar uma base, consegue criar capilaridade que garante a ele perenidade na política, né? Como um ator importante, é o PSD como um partido relevante em meio à polarização. Agora, não me parece que na história recente, pelo menos a partir do marco da redemocratização, que nós tenhamos uma experiência de um polo da política priorizar um cargo que não seja a presidência ou o governo, pelo menos dos principais estados, não? Sem dúvida. A gente precisa agora dar uma depuração em toda essa estratégia. A extrema-direita, ela efetivamente ocupou o espaço de uma direita democrática que se constituiu e foi tornando, né, uma cara mais à direita, principalmente a partir dos governos Fernando Henrique Cardoso e do posicionamento do PSDB mais à direita na oposição contra os governos petistas a partir do Lula em 2003. O que tem de diferente em relação principalmente a essa direita democrática? Que a extrema-direita não é democrática, é por isso que eu a chamo de extrema-direita. Ela já tentou um golpe em 8 de janeiro de 2023, não conseguiu, é por isso que o ex-presidente Jair Bolsonaro está preso. Ela continua tendo as suas intenções de pelo menos esgarçar a democracia ou moldá-la à sua imagem e semelhança, que significa o quê? Uma democracia cada vez mais restrita e restritiva. Esse é um primeiro elemento muito importante que a gente tem que levar em consideração. O segundo elemento importante é que a aposta
Então, para essa extrema-direita, é uma aposta muito alta e que começa a demonstrar um pouco de cansaço e inviabilidade. Interessante você falar do cansaço, mas o cansaço na resistência da extrema-direita ao avanço do judiciário? O cansaço, na verdade, o cansaço no que diz respeito ao próprio eleitorado. Porque, obviamente, eles têm um núcleo duro eleitoral. Sim. Que a gente pode calcular hoje entre 15% e 20% do eleitorado. É um fato. Por isso é muito difícil pensar, neste momento, uma eleição à presidência da República sem a extrema-direita no segundo turno. Eles já partem ali, e também é a mesma coisa, o petismo já historicamente já parte desse piso. Porém, começa a ter uma dificuldade para conseguir eleger para os outros cargos mais lideranças, e inclusive produzir lideranças no nível de aceleração que essa extrema-direita trabalha. Então aí nós temos uma questão muito estratégica importante, que nós temos lideranças que ganharam muita relevância muito rápido, mas elas são muito restritas. Poucas outras lideranças conseguem acompanhar isso e criar um bloco mais amplo. E isso tem... Desculpa. Não, tudo bem, pode falar. Eu ia te emendar que é difícil sair de 2, 3 nomes de lideranças. Sim. Que tem fôlego para ir além do imediatismo, do personalismo do Bolsonaro. Ali, né? Isso. E isso por causa de algumas características desse campo. O primeiro é o personalismo radical em torno de algumas lideranças, principalmente com esse caráter muito messiânico, muito bem articulado com o cristianismo, notadamente o neopentecostalismo. E o segundo ponto é que eles competem muito entre si. Eles têm uma lógica individualista radical na sua atuação política de competição que muitas vezes fere de morte política alguns dos seus aliados, quando eles não se alinham ou quando eles não conseguem acompanhar o ritmo. Então você tem uma dificuldade no que historicamente, principalmente daqueles que vieram do período democrático, que de alguma forma, em vários momentos lutaram juntos pela redemocratização, como foram os principais quadros de formação do PT, do MDB e também do PSDB democrático, né, que tinham uma coesão, uma lógica ainda mais coletiva de partido, uma outra forma de partido também, que a gente pode discutir isso em outro momento, para esses que são ultra individualizados e radicalizados e que não tem problema nenhum de passar por cima dos seus aliados. Então você precisa aproveitar nesse sentido aqueles que estão com capital político lá em cima inflacionado, porque é sempre inflacionado, são quase como lideranças políticas de Bitcoin, que começaram a pirâmide e estão no seu ápice, e se eles não aproveitarem esse ápice, a tendência é que caia. Então qual que é a estratégia? Você precisa efetivamente, inclusive para manter uma fidelidade e um avanço, a aplicação da sua agenda. E qual que é a agenda da extrema-direita? É uma agenda muito antidemocrática, claro, porque ela tem restrições nos direitos humanos, nos direitos econômicos, nos direitos sociais e diversas outras liberdades. É impossível que essa agenda seja plena dentro de uma democracia, mesmo que a democracia é liberal. Me chama, isso que você falou me chamou bastante atenção, Paulo, do quanto eles se atropelam e dessa característica do personalismo. Então, que é o oposto. É a dificuldade, a gente enxerga uma dificuldade deles de compor projetos coletivos. Né? Então você vê, não constrói partido, não constrói movimento, não constrói nenhum coletivo, inclusive nenhum projeto coletivo. Eles constroem carreiras, eles constroem trajetórias pessoais. Me diz uma coisa, caso tenha sucesso a extrema-direita, vamos imaginar aqui que eles cheguem nesse número mágico que eles desenham, que é ter entre 41 e 45 senadores, né? Tá errada essa minha conta? Acho que é isso, né? 41, 45 senadores. Haverá, imagino eu, que ato contínuo, terminou a eleição, 45 senadores. Haverá ato contínuo, uma mobilização, uma certa ansiedade para soltar os cachorros para cima do STF. E vamos imaginar que a partir de janeiro, então, os senadores sentem, conversem, comecem a articular ali. Imagino que os dois primeiros, na ordem deles ali, seja o pedido de impedimento do Alexandre de Moraes e em seguida o pedido de impedimento do Gilmar Mendes. Talvez a Carmen Lúcia e tal. O Flávio Dino, com certeza. O Flávio Dino, com certeza, é verdade. Você tem toda a razão. Flávio Dino, com certeza. Como que fica, Paulo, como é que fica
como se controla o ambiente entre os poderes? Como se mantém a estabilidade entre as instituições ali na Praça dos Três Poderes? Não se mantém. Não se mantém. A gente abre flancos de indeterminação, de imprevisibilidade muito significativos. Já foi difícil, né? É que nós tivemos tantos traumas entre 2019 e 2022, para além do governo Bolsonaro, mas também o governo Bolsonaro, diante da maior pandemia dos nossos tempos, talvez para a nossa geração, por exemplo, seja a maior experiência de tragédia comparada a uma guerra mundial, talvez que foi a Covid, que a gente se perde, né, em tantas coisas, inclusive porque eles são hipermidiáticos, de uma produção ultra acelerada de agendas, inclusive para gerar, né, um desentendimento e falta de foco para entender o que está acontecendo. Então, mas nesse período a gente já teve muita indeterminação, muita pressão, muita ameaça, mas ainda com o que a gente tinha de significativo da manutenção democrática, conseguiu se segurar. E com a eleição do Lula em 2022 e depois conseguir segurar a tentativa de golpe, gerou ainda, né, cada vez mais uma impressão de resistência. Né? O ponto final nisso, a cereja no bolo, obviamente, é a condenação inédita de militares de alta patente e de um presidente da República por tentativa de golpe de Estado. Mas nada disso é definitivo. Quando a gente tem um candidato à presidência da República dizendo que vai anistiar um golpista, e se ele vai anistiar o golpista, ele vai anistiar os outros golpistas, quando ele diz que, né, vai trabalhar para eleger o máximo de senadores possíveis para poder tirar pessoas do STF e poder indicar aqueles de acordo com o que ele tem intenção, ele está dizendo que ele vai cada vez mais restringir o poder nas suas mãos, ou pelo menos já excluindo o judiciário, fazendo do judiciário um agente próprio dele para a tomada de decisões, seja de costumes, seja contra adversários políticos. E aí, então, se tem, na verdade, uma modulação desse campo para perseguir adversários sob uma aparência de legalidade, porque de fato o STF é aquele que defende a nossa Constituição e dá os parâmetros legais. Não vamos esquecer que o STF, da ocasião, reconheceu o golpe militar de 1964. Não podemos nos esquecer desse processo. Então, é difícil imaginar que juízes, né, do STF consigam resistir por um tempo significativo de talvez mais um mandato, pensando que o Flávio possa ganhar agora, por mais uma legislatura, conseguir resistir para, quem sabe, um novo pacto democrático em 2030 assuma o lugar, o que eu acho muito difícil de acontecer, porque eu acho, sinceramente, que se o Flávio Bolsonaro for conduzido à presidência da República, dificilmente a gente vai ter democracia, pelo menos no que a gente conhece nos dias atuais, que já piorou em relação àquilo proposto na Constituição de 88 e que a gente experimentou com uma certa estabilidade até 2014. Nesse exercício de futurologia que a gente está, é possível imaginar que, por exemplo, você falou de um novo pacto democrático para 2030 e tal, mas é possível imaginar que rotas de escape seja, por exemplo, o campo democrático da política brasileira começar a pensar em mandatos para ministros, para conseguir pelo menos garantir que os ministros que vão entrar no STF tenham um tempo de vida lá dentro? Bom, hoje é uma proposta da extrema-direita, os mandatos, né? Hoje, o que circula no Congresso é a extrema-direita quer que tenha mandatos, mas porque eles ainda não conseguem ter gerência sobre a permanência dos ministros que eles encaram como inimigos dentro do STF, né? Sem dúvida. Bom, aí é um grande debate que existe dentro da própria ciência política brasileira, pensamento político-social, né, sobre essa questão do judiciário, que também, né, a gente não pode deixar de observar que tem muitas complicações no Brasil. Né? A atuação do STF
também não é uma atuação muito harmoniosa e coerente em vários momentos, Claro. né? Atacando diversos grupos, às vezes minorias, mas também trazendo alguns ganhos, como por exemplo o reconhecimento da união homoafetiva, várias, né? A atuação do Flávio Dino no caso das emendas parlamentares. Exato, né? A atuação do Dino, inclusive, nesses últimos tempos, inclusive contra o próprio judiciário, né? De limitar super salários, né? De não colocar, né? Bloquear a aposentadoria direta para quem é condenado por crimes, etc. Mas, pois bem, é um debate que um ponto de partida mais ou menos consensual na ciência política e que eu, de certo modo, sou depositário é que o tempo que se tem é muito. Principalmente, né, depois da PEC da Bengala, que aumentou esse tempo numa manipulação, não vamos nos esquecer, claro, exatamente para tirar mais indicações da Dilma Rousseff, não vamos nos esquecer disso, né, inclusive com o apoio de alguns dos ministros, um deles que está lá ainda, que é o Gilmar Mendes. É muito tempo e, claro, se tem de talvez não mais do que a idade, uma limitação de tempo, né, para que o ministro permaneça no STF, inclusive pensando na alternância de poder. Por quê? A democracia, ela não tem como obrigatoriedade alternar poderes no sentido do espectro ideológico. Ela tem como obrigatoriedade permitir a alternância de poder de pessoas e, quem sabe, de espectro ideológico, né? Muitas vezes no Brasil já se utilizou, principalmente contra o campo progressista, a necessidade de limitar mandato da presidência, por exemplo, para se já cumpriu os dois, então como nos Estados Unidos você não pode mais, ou vamos alternar, não pode ficar o mesmo partido, tudo isso aí já é muito das expectativas. Mas aí, chegando nas expectativas, a gente precisa pensar, não só o STF, mas também o STF, não só pelo lado de quem ganha, que é como a extrema-direita está olhando. Ela está falando assim, nós vamos ganhar, se não ganharmos agora em 2026, nós vamos ganhar em 2030, e aí nós vamos botar para quebrar e vamos colocar lá. É sedutor, inclusive, para o campo progressista ou para o campo democrático. Porque é possível também, e quem sair dessa eleição de 2026 derrotado vai sair muito derrotado, é possível também que a extrema-direita seja muito derrotada agora e o campo democrático... Tem o preço eleitoral e o preço político. Exato. Então você precisa pensar que se eu perder, como fica essa situação? Claro. Então a gente precisa caminhar, talvez, e aí é uma opinião muito pessoal, para algo limitado. Se não 8 anos, porque 8 anos de fato nesse contexto é levar o judiciário, né, o STF mais especificamente, para uma politização extrema que não é razoável para quem deve proteger a Constituição e levar em menos considerações as pressões de determinados grupos, é levar ele para uma outra politização que pode complicar ainda mais uma situação que a troca frequente pode gerar calores frequentes também, exatamente, né? Temperaturas que não são interessantes. Já tem o debate nas outras duas casas, não precisa ter nada. Não deve ter. Ela deve ser restrito. Então, de se pensar isso para talvez o dobro desse limite, 16, 20 anos, talvez me parece mais interessante nesse sentido. Além de algumas outras coisas, aí de novo de caráter pessoal, de experiência como juiz, né, na magistratura, talvez seja interessante, algumas limitações dessa, e, né, para gerar algo mais com uma certa estabilidade, mas menos viciado e menos dependente, claro, inclusive, né, de indicações complicadas como nós estamos vivendo, onde, eu não lembro quem é o mais novo, acho que é o André de Mendonça. O André de Mendonça. Ele vai ficar 3 décadas, se não me engano. 3 décadas, ele vai ficar. Isso não é saudável para nenhuma democracia. Não, e para não dizer assim que não, sabe, são indicações que muitas vezes nos deixam um pouco alerta. A própria indicação do Zanin é uma indicação absolutamente questionável. Do Toffoli também. Do Toffoli também, é uma indicação questionável. E a do André de Mendonça é muito questionável. É muito questionável. Agora, eu queria te escutar um pouco, Paulo, sobre como fica o centrão nessa equação. Porque assim, eu tenho dito isso aqui no podcast, aqui no BDF Entrevista, que entendo que
eu tenho dificuldade de colocar em jogo esse termo polarização por entender que nós temos um polo muito bem demarcado na política, que é a extrema-direita, mas do outro lado não temos exatamente o polo oposto, né? Nós temos o PT numa ampla aliança do campo democrático, horas flertando com uma centro-direita, ora com um pé no centro mesmo, uma social-democracia um pouco para a esquerda, mas nós não temos esses polos de oposição. E nós temos uma figura no meio, que é esse centrão histórico, fisiológico brasileiro, que tem tido, eu acho que talvez, a maior crise de identidade da sua história nesse período que nós vivemos nessa quadra da história brasileira. E aí eu te pergunto, como esse centrão, hoje, muito ancorado na figura do Kassab, como ele se posiciona? Nós temos, por exemplo, a figura do Espiridião Amin, que, embora hoje flerte com a direita catarinense, sempre foi uma figura do centrão brasileiro, né? E está sendo derrotado lá em Santa Catarina pela extrema-direita, tá? Um trator está passando pela candidatura dele. Como deve se posicionar esse centrão em 2026 na disputa pelo Senado especificamente? Tá. Só retomando um pouquinho do centrão para localizá-lo na política brasileira desde a democratização, né? Diversas interpretações sobre o centrão vão colocá-lo ali como aquele que tem um poder de veto e... Quase um poder moderador da política, Isso, é um poder moderador da governabilidade, de veto ou de execução, né? Exatamente porque ele tem essa capacidade. Uma outra interpretação interessante é que o centrão, ele exatamente por essa estratégia e essa capacidade de ganhar muitas prefeituras, ele é esse partido do interior, que é um lugar menos afetado, eu vou chamar aqui de forma um pouco grosseira, mas menos afetado ideologicamente, por várias clivagens ideológicas, vários temas que são muito comuns a grandes cidades, as cidades cosmopolitas, como São Paulo. Eles têm ali uma posição muito mais local, muito mais influenciada, e até porque a prefeitura está presente ali, muito mais influenciada pelo centrão. Ele ocupa esse espaço porque esses partidos que estão disputando a presidência da República, estão disputando os principais estados, eles estão muito ocupados nisso para entrar para o interior, vamos dizer assim. E é assim que esse centrão vem perdurando desde a redemocratização, se transformando. O que está se transformando? As siglas estão se transformando, porque dentro deles tem disputa, fragmentação e recomposição a partir de lideranças políticas, que, dentre elas, está Gilberto Kassab, Espiridião Amin, Ciro Nogueira, ACM Neto, Arthur Lira e muitos outros aí, porque esse centrão ele tem uma relevância regional muito importante. É importante que essas lideranças tenham presença no território, né, fazendo trânsito, articulação com os prefeitos, com vereadores e deputados estaduais para ter isso de forma muito solidificada. Acontece, Igor, que dentro dessa transformação da política brasileira, principalmente desde o impeachment da Dilma e a consequente, depois, eleição do Bolsonaro, que sugou o PSDB, essa extrema-direita ocupou esse espaço, você tem aí algo ainda muito vulnerável, porque essa extrema-direita, como eu disse, sem violar a democracia, e quem sabe acabar com a democracia, certamente ela tem um prazo de validade. Então, é possível que se abra, e está se abrindo, um espaço dentro, não dessa polarização nesse sentido como Felipe Nunes traz, nessa ideia de que é uma polarização calcificada, muito explícita e duradoura, porque não se trata de uma... a polarização na política é algo lógico. Sempre numa disputa política você vai ter dois polos, dois campos ali que vão disputar. Desde a redemocratização, mais do que a extrema-direita, quem ocupa um espaço de forma solidificada é o Partido dos Trabalhadores. Exato, me parece que essa polarização tem um marcador na política brasileira, que é quem vai opor o PT. Exato. A principal identidade política era o petismo, que depois foi substituída pelo lulismo, mas ali dentro do seu próprio polo, e o antipetismo vai conduzindo e dando a tônica mais ou menos ideologicamente alinhado a esse anti-PT. Foi o Collor
menos alinhado, Fernando Henrique mais alinhado, depois um alinhamento sempre indefinido, e o bolsonarismo alinhou bem, por vários motivos do processo histórico, principalmente por um antipetismo moralista que a gente já conhece bem desde o Mensalão. Mas então você tem nesse processo uma possibilidade aqui, mas você também tem uma possibilidade dentro do lulismo, porque a gente já discutiu aqui quando eu participo de outros programas, vocês discutem isso com frequência nos seus programas, o lulismo, não por responsabilidade dele, tá? Mas ele criou uma dependência de si no campo progressista. E o lulismo sabemos que está chegando ao fim. Exato. Seja agora em 2026, com uma possível derrota do Lula, seja em 2030 com uma possível vitória do Lula. Então há uma indefinição na política brasileira de quem vai ocupar os polos a partir ali de 2030. Na verdade, a partir de 2027. É dizer, como eu já disse e cito de novo, quem sair derrotado dessa eleição presidencial sai muito derrotado. E sai muito derrotado, deixando seu espaço num campo privilegiado da política brasileira vago. E aí que o Centrão entra. E nós temos toda uma recomposição aí importante, que é, quem perder, esse Centrão vai tentar entrar e falar, é melhor você votar em mim do que ter a manutenção deste outro lado, que é trabalhado de forma muito equivocada na opinião pública como ambos radicalizados, o que não é o caso, porque um é notadamente democrático e o outro é notadamente antidemocrático, para não dizer golpista, né? Então você vai ter quase como uma chantagem. E aí pensando, para ilustrar para vocês, pensando que trazer de um lado, agora não, talvez não, mas pode ser em 2030, um Ratinho Júnior falando para a direita, olha, é melhor a gente que come com garfo e faca, porque a gente pode ganhar daquele lado lá, do que esses daqui. O recado é quase o mesmo para a esquerda também, né? Aí mas ilustrando, um Eduardo Leite, pensando, olha, é melhor eu aqui ajudando vocês em algumas pautas relacionadas a direitos humanos e costumes do que vocês perderem para o bolsonarismo. Que foi o que o Eduardo Leite já experienciou na eleição no Rio Grande do vocês Sul. conhecem, inclusive Edgar Preto, né, atual presidente da Conab. Ele não foi para o segundo turno contra o Onyx Lorenzoni por, acho que foram 30 mil votos, se não me engano. Pouquíssimo. Pouquíssimos votos. O que aconteceu? Ele teve que declarar um apoio no que ele considerava menos pior, que era o Eduardo Leite. O Eduardo Leite, que quase fica fora do segundo turno, ultrapassa e vence a eleição e vai para o seu segundo mandato. Então, veja, é nesse campo que esse centrão, e principalmente esse centrão dessa direita mais caçabista, mais gestora, menos agressiva, está se movendo, de ser esse ponto moderado, não em 2026. 2026 é o recado de uma possibilidade, mas sim de forma mais consistente em 2030, tentando ocupar o lado de quem foi derrotado. Interessante. O Edgar Preto, que agora vive um entrave no Rio Grande do Sul para conseguir garantir a sua candidatura ao governo, tem sido pressionado pelo PT Nacional, que prefere se aliar a Juliana Brizola no PDT, mas isso é para outro programa aqui. Eu queria entrar um pouco com você, Paulo, agora quem está em casa adora esse tipo de papo, que é um papo mais de botequim, que a gente dá uma passeada pelos estados. Me chama a atenção São Paulo, falar de alguns aqui. São Paulo, nesse momento, tem o campo progressista com a afirmação do Fernando Haddad para a disputa ao governo, ao Palácio dos Bandeirantes. Então São Paulo deve ter Simone Tebet, que se filia nesta sexta-feira, dia 27, ao PSB, oficialmente, para disputar o Senado em São Paulo, num evento na Alesp. São Paulo deve ter Marina Silva, que está em vias de retornar ao PT para disputar o Senado Federal. No campo opositor, Guilherme Derrite, ex-secretário de Segurança Pública, deputado federal, e, muito provavelmente, Ricardo Salles. E aí aqui começa a aparecer, talvez, os nomes consagrados do bolsonarismo, né? Embora o deputado federal Ricardo Salles tenha perdido muito prestígio entre os seus pares no último período, ele foi um dos principais ministros, não à toa, ganhou e dirigiu a pasta que talvez o Bolsonaro mais antagonize com o campo progressista, que era o meio ambiente, então, e talvez o coronel Melo Araújo. Então, vice-prefeito de São Paulo. Nós temos dois bolsonaristas
ligados às forças de segurança pública, o que talvez dê o tom do debate, e um expoente, ex-ministro de Bolsonaro. São Paulo dá um pouco o tom do que deve ser esses enfrentamentos, né? Uma ministra de Lula, duas ministras de Lula, enfrentando um ex-ministro de Jair Bolsonaro e dois deputados federais que se elegeram apoiados na plataforma bolsonarista, né? Sim, sim. Aí nós temos aí o que se projeta, né, nessa disputa, né? Se projeta, levando em consideração, de acordo com as últimas pesquisas, que o Fernando Haddad é um candidato competitivo. Não estou dizendo aqui que ele vai ganhar, mas que ele é competitivo. E quando eu estou dizendo competitivo, eu estou dizendo um candidato que pode passar ali o mínimo de 30% nos votos no primeiro turno, independentemente se a eleição acabar no primeiro turno ou não. Nós temos então palanque significativo para duas ministras que podem ser muito competitivas. Então, de um cenário de um governador que, com todos os poréns, com todos os problemas, né, muitos deles que não ganharam tração na opinião pública de São Paulo, está muito bem colocado para ganhar uma eleição ainda no primeiro turno, apesar de eu achar que é possível que tenha segundo turno. Havia um cenário ali em 2025 que sugeriria que provavelmente essa extrema-direita levaria as duas vagas. Com essa composição, abre-se uma disputa para a segunda vaga. Você considera que a primeira está definida? Eu considero, então é isso que eu vou colocar aqui agora. Eu considero que de saída, neste momento, é muito difícil imaginar que o Guilherme Derrite não seja eleito senador de São Paulo. Por quê? Porque o voto da extrema-direita é muito coeso. Mesmo, desculpa te interromper, mas aí eu preciso te questionar, mesmo pulverizando esse voto, porque além há uma possibilidade do Celso Russomano vir, você tem a esquerda focando em duas candidaturas e a direita talvez tenha 4, 5. Você acha que eles não correm o risco do 2016, quando a esquerda todinha achou que o Eduardo Suplicy estava eleito e deixou de votar nele e acabou não eleito? Não, então, aí é que se abre essa disputa pelo outro lado agora, que é a disputa sobre quem pode levar a segunda vaga, vitaminado por um voto muito conciso do campo progressista, daqueles que vão votar no Fernando Haddad. Então é praticamente levar integralmente a primeira opção de voto e conseguir, numa zona cinzenta ali do campo conservador vindo para o liberal, disputar um segundo voto do Derrite. Então nós temos duas candidaturas que vão ter aqui, no mínimo 30%, dizer a principal candidatura da extrema-direita, ela vai ter provavelmente no mínimo 40% dos votos, tá? No mínimo, ela vai ter muito voto ali. O outro abaixo, numa quase que uma reprodução do voto de governador para senador. E aí você tem essa segunda candidatura que entra numa disputa que pode, por essa fragmentação da extrema-direita, exatamente por causa dessa fragmentação, levar a segunda vaga. Ainda é difícil, não é fácil. Ainda é um cenário muito complicado, porque historicamente o que nós temos, desde o entendimento ali na eleição do Aloysio Nunes, quando Aloysio Nunes ainda estava na direita, né, não tinha ido para o PSB, feito essa inflexão dele aí a um progressismo mais liberal, desde o Aloysio Nunes, uma identificação mais clara e uma coesão maior dos votos para o Senado por parte da direita paulista. Isso aconteceu e isso trouxe derrotas sucessivas. Vale lembrar que naquela ocasião, Marta e então Netinho de Paula no PCdoB eram os grandes favoritos e quase que a Marta tem a vaga tomada pelo Netinho de Paula. E a partir disso, foram derrotas sucessivas para o Senado no campo progressista. E me chama a atenção, assim, tenho dúvidas se politicamente, mas me parece um grande acerto do Lula trazer a Simone Tebet para disputar São Paulo, ancorada. Tô supondo aqui, tá, Paulo? É tua área, mas aí você me corrige em cima, não tem problema. Tô imaginando que tenta se desenhar em São Paulo um Márcio França, vice na chapa com
o Haddad, Alckmin, vice do Lula, os três andam com a Simone Tebet, o estado de São Paulo, para garantir a Simone Tebet esse primeiro lugar. Ficou muito evidente para quem acompanhou o lançamento da candidatura do Haddad que a Simone Tebet, citada várias vezes, Marina Silva não foi em nenhum momento citada. Ficou evidente que Lula e Haddad devem privilegiar a Simone Tebet em São Paulo. Repito, não sei se é um acerto político, mas eleitoralmente, na conta ali 1+1 parece ser mais viável, conhecendo o eleitorado paulista. Vamos lá, pontos negativos e pontos positivos de Marina e Tebet. Eu vou falar de Marina, que é quem efetivamente aparece aí como uma azarão para essa disputa do Senado. Ela é uma azarão no contexto de São Paulo por vários motivos. Primeiro que, apesar de todos os resultados muito positivos do seu ministério, ela tem uma agenda ministerial muito de embate com grande parte do interior paulista, que é muito importante, que é um interior ligado ao agronegócio, que tem ojeriza, que tem pavor, que tem desespero da agenda. De qualquer ambientalista. De qualquer ambientalista. Ainda mais uma figura tão significativa, tão potente nacionalmente, como internacionalmente, como Marina Silva. Então, Marina Silva tem uma inserção significativa nos meios urbanos, na região metropolitana, né, em cidades do interior, de forma muito reduzida, cidades universitárias, com um campo, onde um campo progressista é razoavelmente presente e deve votar nela, mas tem uma dificuldade muito séria de adentrar ao interior. O que não é o caso de Simone Tebet, claro. Que sim, vai ser quase que o segundo voto da totalidade do voto progressista de esquerda da Marina Silva nessas regiões metropolitanas, nesse campo progressista do interior, mas que também pode ter uma viabilidade maior para um segundo voto no interior. Por toda uma conexão, porque não vamos nos esquecer que a formação de vida profissional e política da Simone Tebet, ela é entre Mato Grosso do Sul e São Paulo. O Mato Grosso dela? Não lembro agora, desculpa. É Mato Grosso do Sul. É Mato Grosso do Sul. Isso, é. Então, entre Mato Grosso do Sul e São Paulo. Vale lembrar que a Simone Tebet é formada pela PUC São Paulo. Né? As filhas moram em São Paulo. As filhas moram em São Paulo. Ela sempre teve uma vida já muito dividida com São Paulo há um bom tempo. Então, para esse chamado, né, como eu ouvi algumas vezes, de movimentos e de coletivos aí fazendo pesquisas no interior, para esse velho oeste, né, que pega ali desde São Paulo até o Mato Grosso do Sul, para esse espaço, a gente sabe que ela pode ter uma inserção muito importante de articulação com o Centrão, com prefeitos e prefeitas ligados ao MDB, ligados ao PSD mesmo, e também ao que tem de resquício do PSB, então se tornar mais viável. Então, obviamente, neste primeiro momento, quem precisa ser apresentada para o campo progressista como uma candidata do campo progressista? Simone Tebet. E isso está sendo feito nesse momento. A tendência na campanha, acredito eu, é que Marina apareça de forma muito forte. Então teremos uma disputa muito significativa entre essas duas candidaturas para uma das vagas, sem dúvida nenhuma. Agora, eu vou fazer um passeio aqui por alguns estados. Queria, para quem nos assiste, para ilustrar o que estamos dizendo aqui, eu vou citar alguns nomes que eu acho que dão a dimensão do quão a extrema-direita, do quão, em especial forma, Jair Bolsonaro, né, que é quem mesmo encarcerado tem dado o tom da campanha, o quão valoriza. E aí eu queria, conforme eu for dizendo, eu queria que você, se possível, falasse, olha, tem mais chance, tem menos chance, aí eu acho que a disputa no Ceará, nós temos o Capitão Wagner, que já foi um aliado muito próximo do Jair Bolsonaro, disputou 2018 praticamente sentado na mesma mesa que o Bolsonaro, 2022 tentou se afastar um pouco e agora em 2026 já vem pela União Brasil. Então você tem o Capitão Wagner numa situação um pouco complexa. Ele vem com o candidato Eunício Oliveira, senador pelo MDB, figura tradicional do Centrão, e deve enfrentar Luiziane Lins e José Guimarães do PT. Há uma resistência do PT à candidatura da Luiziane Lins. Ela já disse que se não for viável no PT, vai para outro partido. Mas você tem aqui a figura do Capitão Wagner, que deve ser o nome que flerta com a extrema-direita, um nome muito forte. Importante dizer, né? Foi ao segundo turno em 2 eleições consecutivas, não ganhou, mas liderou o primeiro turno no Ceará.
Eu acho que ele vem forte para uma das vagas, sem dúvida nenhuma. Nós temos em Pernambuco o Gilson Machado. De novo, um ex-ministro, né? Ministro do Turismo. O sanfoneiro, para quem quiser fazer a associação rápida, ficava tocando sanfona nas lives do Bolsonaro, né? Que deve enfrentar Marília Reis e Humberto Costa, chapa fortíssima do PT. Me parece que o Gilson aqui vai ter muita dificuldade, né? Sem dúvida nenhuma. Mas para isso, né, o campo progressista e democrático, para além, ainda mais em um contexto onde João Campos vai enfrentar a Raquel Lira, que é a atual governadora, que fez uma migração do PSD exatamente para se aproximar do governo Lula, né, e quem sabe pleitear. Fica muito abandonado, né? Ficou numa situação difícil para ela e, ao mesmo tempo, pela postura histórica dela, eu acredito dificilmente ela vá se aliar ao bolsonarismo. Posso estar errado. Então, nessa situação, se toda essa composição caminhar nesse sentido, ele pode, no máximo, pensar numa segunda vaga, mas ainda assim ele vai ter um caminho bem difícil aí. Aqui nós temos na Bahia João Roma, ex-candidato à Prefeitura de Salvador. Perdeu no segundo turno, mas tem uma dificuldade enorme, vai enfrentar na mesma eleição Rui Costa e Jacques Wagner, dois ex-governadores petistas, que não tem a simpatia de muito petista, mas tem a simpatia do baiano, né? Sem dúvida. A Bahia é sempre muito complexa, né, no que diz respeito às eleições. Primeiro porque as pesquisas ainda dizem muito pouco do que vai acontecer. É quase como se a gente tivesse que apostar no contrário. Exato. Agora, assim, os institutos de pesquisa, eles não conseguem achar o tom, não conseguem fazer ali as ponderações. Por quê? Porque me parece ainda que as pesquisas são muito feitas na região metropolitana de Salvador e ainda tem pouca inserção no interior. Que lá, ao contrário, por exemplo, de São Paulo, o PT é muito forte no interior e ainda tem dificuldades na capital e na região metropolitana. Nunca elegeu, por exemplo, um prefeito de Salvador. O que eu acredito aí nesse cenário? Que Jacques Wagner, principalmente, vem muito forte para essa vaga e a segunda vaga está aberta. A segunda está aberta. E o Roma pode, talvez, aí dar uma beliscada. Aqui vem para mim uma questão Goiás. Para mim, isso aqui é emblemático do quanto Jair Bolsonaro quer focar. Ele abriu mão de Gustavo Gayer, que provavelmente seria eleito governador de Goiás no primeiro turno. Ele tira Gustavo Gayer da corrida eleitoral pelo governo do estado e coloca o Gustavo Gayer, me parece favorito absoluto, para mim, um dos três principais nomes do bolsonarismo, ao lado aí do Nicolas Ferreira e talvez o Cleitinho numa corrida, digo eleitoralmente, o Cleitinho numa corrida um pouco independente. Mas o Gustavo Gayer vai para o Senado, deve enfrentar a Gracinha Caiado, senhora Ronaldo Caiado, né, companheira do Ronaldo Caiado, e o PT abdicou de lançar uma candidatura, isso me chama a atenção, talvez abrindo mão de disputar, entendendo que o jogo ali em Goiás é muito difícil para ele, né? Já acabou, né? Esses dois nomes... É isso, eu acho que a gente nem precisa perder tempo com Goiás. E aí no Paraná, nós temos talvez aqui para encerrar o nosso passeio, eu queria falar ainda talvez do Rio Grande do Sul, mas o Paraná tem uma situação complicada, porque você tem a Gleisi Hoffmann, vem pelo PT, o Ratinho Júnior retirou seu nome da presidência da República, e há um impasse sobre o que ele vai fazer da vida dele, mas você tem o Felipe Barros, deputado ligado ao PL, importante dizer, nós estamos gravando no momento que acontece um racha importante no PL, 43 dos 52 prefeitos do PL no Paraná saíram do PL e estão migrando para o PSD por conta da chegada do Sérgio Moro ao PL. Vira uma bagunça a corrida eleitoral no Paraná, né? Sem dúvida nenhuma. Paraná tem um... E o Deltan Dallagnol, desculpa, não falei. Mas o Deltan, ele conseguiu os direitos políticos de volta? Tá tentando, mas o nome dele tá nas pesquisas, né? Enquanto o Deltan não aparecer, eu acho difícil que ele consiga. Também acho. Eu acho que ele não deve ser levado em consideração. Levando em consideração Ratinho Júnior. Dei uma pausa aqui, porque qualquer coisa vocês cortam sobre o que eu vou dizer agora. O que eu tenho de informação é que Ratinho Júnior, ele abdicou da presidência da República porque ele precisa focar em negócios familiares neste momento. Então, neste contexto, me parece que o Ratinho Júnior, como ele declarou, ele vai continuar no governo até o final do mandato, porque menos para senador ele precisaria renunciar agora para ser o candidato. Então, a tendência lá é que saia alguém apoiado pelo Ratinho Júnior. A Gleisi me parece
que pode ter uma atração e pode ser uma surpresa numa segunda vaga no estado do Paraná. Acho que é competitivo. É fácil levar? Acho que não. Mas acho que é competitivo, e aí a gente levando em considerações toda uma articulação, possíveis articulações internas, a depender das sinalizações que o PSD pode fazer, inclusive para um possível Lula 4, porque isso está acontecendo agora, não vamos... Tem as questões regionais, mas tem questões nacionais, é possível sim que a Gleisi possa conseguir essa segunda vaga. Um pitaco rápido, que eu preciso encerrar, nosso tempo está acabando. Rio Grande do Sul me chama muita atenção. Vai ter a candidatura da Manuela Dávila pelo PSOL, algum frescor na política ali do Rio Grande do Sul. Tô achando que vai ser bem interessante. Eduardo Leite deve disputar, deve ser o que sobra para ele no Rio Grande do Sul, deve ser o Senado, a disputa do Senado. E temos 2 bolsonaristas na corrida, né? O Marcelo Van Hatten, pelo Novo, e o deputado Sanderson, pelo PL. Dois tiros aí para você, Paulo. Eu acredito que a tendência no Rio Grande do Sul é uma vaga ficar disputada entre Eduardo Leite e Manuela Dávila, com uma vantagem para Eduardo Leite, e um dos bolsonaristas sendo eleito. Não sei qual, acho que é um teste de fogo para ambos, porque as redes sociais me parecem, tá? É uma impressão, vamos ver nas urnas, ela pode me desmentir, mas me parece que as redes sociais superdimensionam o tamanho de ambos nos seus estados, porque as votações deles não são tão significativas assim para deputado como as redes sugerem. Tá certo. Paulo, obrigado demais. Eu que agradeço. Sempre esse papo bom, esse papo ótimo contigo. Valeu por ter aceito esse convite. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês e vamos acompanhar aí essas eleições que vão ser bem movimentadas, para dizer o mínimo. Eu, de minha parte, torço muito para que o rosto do Paulo apareça muitas vezes na programação do Brasil de Fato, sou fã. Tá bom? E é isso, gente. O BDF Entrevista fica por aqui. Agradeço a companhia. Estamos de volta e falaremos muito de eleição. Estamos de volta em breve. Muito obrigado. Um abraço.